Bom dia, tudo bem com você? Eu sou Lineu Carvalho, fundador da Insight Desenvolvimento Humano, e eu ajudo o terapeuta a transformar em 9 a cada 10 clientes atendidos. E a nossa missão hoje é falar um pouco sobre a insegurança, aonde que eu vinha falando, onde que a insegurança cada vez mais na nossa sociedade é uma emoção muito presente, muito latente, por cada vez mais estarmos em contextos de mudança, né? Como sempre brinco, a única certeza que nós temos da vida hoje em dia é a mudança. E cada vez mais mudanças mais abruptas, mudanças mais incisivas, ou nós mudamos, ou nós saímos do mercado de trabalho, ou nós mudamos, ou nós ficamos de escanteio. E mudar no sentido tecnológico até que é fácil. Agora, nós, pessoalmente, nos adaptarmos às mudanças internas, nós com nós mesmos, nossos próprios comportamentos, né, nos adaptarmos para com o meio, talvez seja o maior desafio e isso nos deixe muito inseguro, né? Então, hoje é o nosso tema sobre a insegurança. E no contexto terapêutico, a insegurança para com o cliente é talvez um tema até que muito fácil de se trabalhar, porque os clientes vão trazer demandas e a gente vai investigar, e essa é a nossa missão para com a psicoterapia hipnossistêmica, e sempre enxergar o que está por trás do problema do cliente, na verdade. E ao mesmo tempo essa coerência para com o sistema do cliente, independente do contexto ou o que está por trás desse contexto, do conteúdo no que o cliente traz, qual que é a estrutura que está por trás desse conteúdo. E nessa estrutura que está por trás, em relação ao cliente, na psicoterapia hipnossistêmica, temos várias ações que são bem efetivas e talvez através da biologia cultural, através da epigenética, através da nossa metodologia hipnossistêmica, né? E temos resultados bem rápidos. Agora, o tema que eu quero trazer aqui, principalmente na questão da insegurança, é a insegurança no nosso papel como terapeuta. Porque é muito fácil falarmos, né, sobre a insegurança olhando para o cliente. O que nós sempre trazemos na sustentabilidade sobre os nossos próprios processos, né, na hipnossistêmica, o porquê que esse processo hipnossistêmico ele é muito incisivo e forte, ele é muito transformador, né, isso não só pelas minhas experiências, mas pelo mundo também, essa metodologia hipnossistêmica na Europa, por exemplo, é a psicoterapia mais buscada e mais benquista, né? E aqui no Brasil, na África e no Japão, os resultados que a gente tem obtido nessas habilidades, desenvolvendo para outras pessoas, né, formando terapeutas com essas habilidades, têm sido magníficos. Muito, porque realmente traz um olhar do que a nossa cultura não está acostumada. E o principal olhar, isso a gente entra muito na teoria de sistemas, é compreendermos que o ser humano ele não é uma simples máquina, em que o ser humano ele é um conjunto da interação de vários sistemas, ok? Mas não no sistema mecanicista, como lidamos com as máquinas e como queremos lidar com os humanos, né? Numa forma bem breve, numa forma geral de lidarmos com o sistema e muito querendo lidar com o ser humano dessa forma, nós trazemos a conexão sistêmica através da linearidade. Por exemplo, tem a engrenagem A, e essa engrenagem A causa o efeito na B, que causa o efeito na D, que causa o efeito na D, na E. Então, é como se fosse uma linha de montagem de automóveis, entende? Então, a gente vai tentando fazer uma conexão lógica entre o A, o B, o C e o D. E isso para máquinas funciona. Agora a questão é por qual motivo, o que nós precisamos perceber que isso não vem funcionando com o ser humano, entende? Isso é muito importante avaliarmos e percebermos, porque senão não aprendemos, né? Sempre estamos batendo sempre na mesma tecla. Esse é um grande princípio nosso de Einstein, né? Em que sempre falo e sempre vou reforçar, em que insanidade é querermos resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, na verdade.
Então, nesse princípio sistêmico, precisamos perceber, será que o ser humano funciona igual a máquina? Será que o ser humano ele é uma máquina? Será que o ser humano é igual uma engrenagem de um relógio, que precisa de uma engrenagem girar para outra girar e uma é um resultado da outra na causa e efeito? Se fosse assim, talvez teríamos resolvido todos os nossos problemas. Talvez por estarmos na evolução das tecnologias da ciência hoje, nós estamos na evolução, nossa, astronômica, né? Eles lançam um computador hoje, amanhã já tem um outro computador novo, na verdade. E dessa forma, nós ainda, se olharmos para a nossa evolução do humano, sobre o nosso funcionamento do ser humano, nós ainda estamos na idade da pedra, sobre o nosso entendimento, sobre como funciona a nossa biologia, como funciona a construção das nossas experiências, como nós temos um comportamento, um padrão de comportamento que se torna involuntário, inconsciente. Nós temos até consciência que eu quero mudar esse padrão de comportamento e não consigo mudar. Não é verdade? Então nós precisamos buscar olhares diferentes, porque da forma que a gente vem tentando lidar com os nossos comportamentos, mudança comportamental para conosco e para com o nosso cliente também, nossos filhos, nós ficamos um pouco travados com esse mesmo olhar. E esse olhar que eu quero trazer agora, principalmente que nós trazemos muito da biologia cultural e da teoria de sistemas também, né, esse olhar da Europa, é sobre as cibernéticas, que é a teoria de sistema, principalmente, né, tem a cibernética de primeira, de segunda, de terceira, de quarta ordem. Tem vários lives sobre esse assunto que eu abordo, também tem vídeos no meu YouTube, tem vídeos também no Instagram, no Facebook sobre esse tema. É só você pesquisar lá para você entender a diferença entre todas essas cibernéticas, está ligado com a evolução, sobre a compreensão sobre o sistema. E principalmente aqui, e eu sempre reforço que pouco é falado no Brasil, até mesmo se você procurar no Google sobre cibernética de terceira e quarta ordem, eu acredito que você não vai encontrar, se encontrar alguma coisa muito superficial. E principalmente sobre o nosso funcionamento, precisamos entender que o ser humano ele é um resultado de, no mínimo, estruturalmente, 3 sistemas. O sistema psicossocial, que é o meio no qual vivemos. O meio está ligado com a cultura, está ligado com, né, a cultura no qual vivemos, está ligado com o ambiente à nossa volta, está ligado com as pessoas que interagimos. Porque sem o meio não há vida. Os resultados das nossas experiências estão relacionados com a nossa interação com o meio, certo? Então, o sistema psicossocial está diretamente ligado com a nossa formação. O sistema cognitivo, né, os nossos pensamentos, o nosso lado cognitivo, o nosso racional, e o sistema psicossomático, o nosso corpo, que talvez seja o mais antigo aí em relação ao cognitivo, né, a parte em que tem autonomia, todos os nossos órgãos, todas as nossas emoções, eles funcionam de uma forma autônoma sem nós precisarmos pensar, né, todo o primeiro cérebro, o aparelho digestivo, como também o nosso corpo psicossomático, ele não tem relação com o tempo. Ele só funciona no momento presente. A parte do tempo vem nesse sistema cognitivo, que é a parte mais moderna. Mas, enfim, voltando para o nosso tema, a intenção aqui é nós olharmos e percebermos, com essa teoria de sistema, com essa percepção da cibernética de terceira e quarta ordem, perceber que o meio à nossa volta, né, nos influencia, como nós influenciamos o meio. Né? As pessoas à nossa volta formam nossas experiências, como nós influenciamos a experiência das outras pessoas. Como a cultura, a criação familiar formam as minhas crenças, formam os meus valores, como também eu influencio a formação dos valores dos meus filhos, das pessoas com qual eu convivo. Na verdade, tem uma analogia em que, por exemplo, nesse sentido, se nós pararmos para sentirmos isso, imagine que você vai andando numa praia. Você chegou na praia, né, numa determinada forma, e aí você anda 5 quilômetros na praia. Depois de 5 quilômetros, você sai da praia. E aí eu te pergunto, após esses 5 quilômetros andar no meio da praia, você é a mesma pessoa antes de entrar? Se nós olharmos nos micros detalhes, não somos as mesmas pessoas. Porque ou no mínimo você está com uma insolação, se tiver um sol,
ou você está com frio, dependendo da ventania, ou você está com frescor da maresia, ou você está com o pé sujo de areia, ou seu pé queimou com areia, ou você está molhado com as águas do mar, ou você está mais leve por uma reflexão para com o mar, né, com a natureza. Enfim, você não está a mesma pessoa, porque existem várias interferências no meio externo que fez você mudar suas percepções, suas sensações, né? E ao mesmo tempo também, você não você não sendo a mesma pessoa, ao mesmo tempo também a praia não é a mesma praia após você ter saído. Olá, Alcina, seja bem-vinda. Você não deixou a praia, não se torna a mesma praia. Você também influenciou a praia. No mínimo, você deixou uma pegada na areia da praia. Ou seja, você também moldou a praia, né? Então é muito importante percebermos nessa teoria, nessa percepção sistêmica, né, da cibernética de terceira e quarta ordem, em que nós, para com o cliente, agora voltando lá, né, no looping, agora voltando no foco do terapeuta, nós como terapeutas influenciamos o resultado do nosso cliente. Entende? É preciso percebermos que nós temos a nossa coparticipação do resultado do nosso cliente. Muitas vezes hoje nós vemos numa cultura cada vez mais transferindo a responsabilidade, onde que o terapeuta talvez não sabe o que fazer, talvez está limitado apenas com uma forma de visão e joga e sempre transfere a responsabilidade que você que não se permitiu, você que não se abriu, você que não quer olhar. E não percebemos, não paramos para perceber a nossa coparticipação em proporcionar um meio hostil, talvez um meio duro, talvez um meio de intolerância, talvez um meio de pouca segurança, talvez um meio de pouca confiança, talvez um meio de pouca empatia, talvez um meio de pouca compaixão, que proporcionou essa influência para o cliente se fechar. Nós não pensamos nisso, né? Lembre, não existe uma vítima se não tem agressor, não tem o agressor se não tem a vítima, né? O colapso surge no mínimo de 2 ingredientes no sistema, jamais algo colapsa sozinho. Jamais você vai construir um bolo, fazer um bolo com um ingrediente só. Um bolo sempre é o resultado de um conjunto de ingredientes em sincronia e sintonia que colapsam aquele bolo, na verdade. Então, na psicoterapia hipnossistêmica, nós trazemos essa consciência e paramos um pouco para olharmos o nosso movimento interno. É preciso percebermos o nosso estado interno para com o cliente. Já abordamos em outras lives sobre isso, né? Em vários temas diferentes sobre o nosso impacto para com o cliente. Se nós estamos no nosso equilíbrio, se nós estamos talvez num nível, por exemplo, né? Eu uso muita analogia das cores. Por exemplo, vamos falar que eu estou um pouco estressado, né? Eu estou no vermelho. E aí vem um cliente contando uma história em que talvez é muito mais fácil eu estando estressado, talvez, né? Vamos falar que eu briguei, né, lá na minha casa e cheguei no consultório, cheguei na minha clínica, no meu espaço terapêutico e estou um pouco estressado. Vamos falar que eu não consegui separar isso, né? Eu trouxe esse estado para dentro da terapia para com o cliente. E esse é o meu estado do estresse, talvez no vermelho, né? O meu limiar de tolerância é mais baixo, entende? O meu limiar de paciência é mais baixo. Isso muito facilmente, talvez, eu fico mais inflexível e talvez eu entro mais fácil no julgamento, entende? E tudo isso impacta diretamente para com o nosso cliente, né? Então é muito importante percebermos o nosso estado e na nossa formação e nos nossos trabalhos, seja ele qual for, desde da época que dávamos formação em constelação familiar, constelação organizacional, mas na própria psicoterapia hipnossistêmica que trazemos essa compreensão e talvez esse é o maior resultado, sabe? Porque nós trazemos um dos nossos princípios de trabalho em que 80% da transformação do cliente está na conexão, não é na técnica. E nós vivemos numa era cultural de transferência de responsabilidade em que a técnica que vai transformar a pessoa e não é. Sempre são as pessoas que estão por trás da técnica que vão fazer a diferença, né? E por várias analogias nesse sentido, eu sempre costumo usar alguns padrões de analogia, porque é os primeiros que vêm na cabeça, né? E, por exemplo, imagine que eu me formei numa turma de medicina lá e tem 50 pessoas que se formaram comigo, vai. Beleza, estamos na formatura. E aí minha mãe fica doente, muito doente, precisa ir no médico. Você acha que eu vou falar assim, mãe, peraí, vai lá
em qualquer um dos 50, vai lá em qualquer um dos 50 se consultar, ou eu vou falar, oh, mãe, peraí, talvez vai ali naqueles 3, 4, naqueles 3, 4 eu confio. Olha só, se nós pararmos para ver, é assim que nós funcionamos, entende? Todos os 50 tiveram acesso à mesma técnica, mas o valor está na confiança das pessoas que estão por trás das técnicas, entende? E nós vivemos na cultura de transferência de responsabilidade, que é a técnica que vai transformar, mas não é, todos tiveram acesso, olá Edna, todos tiveram acesso à mesma, percebem? A mesma técnica, mas é como as pessoas estão por trás. Né? É a conexão que faz a diferença, é a coerência que vai fazer diferença, entendem? Na abertura e no cultivar de um campo, no cultivar de um meio ali, em que tenha segurança e confiança para que aquele cliente, paciente, não importa a terminologia que você use, se permite ficar vulnerável para acessar o seu âmago mais profundo. Não sei se faz sentido para você. Né? E eu estou, às vezes, colocando aqui no foco terapêutico, mas podemos trazer isso para todos os ângulos, ok? Para, em qualquer contexto de trabalho, até mesmo para com a família, principalmente com os filhos. Né? E eu posso trazer hoje, em que um dia lá atrás eu comecei nessa área de desenvolvimento humano, principalmente por conflitos na família e por buscar uma oportunidade para eu me tornar um pai melhor para os meus filhos, porque lá, quando eles estivessem adultos, eu percebi que eu errei, né, na criação deles, não tinha como eu fazer diferente, entende? Então esse foi um dos maiores motivadores meus. Então a gente tomar essa consciência sobre o nosso estado, a nossa influência para com o cliente, é fundamental em qualquer contexto, né, seja pessoal ou profissional. Okay? Então, voltando ao nosso tema central, depois de trazermos esse enquadramento da importância e relevância para com nós, para com o cliente, que nós temos influência com o cliente, né? Nesse sentido, eu sempre também trago no alicerce nosso, no nosso princípio de trabalho da psicoterapia hipnossistêmica, que para eu ajudar um cliente a sair do buraco, eu tenho que ter consciência e ter sobre o meu próprio buraco, entende? Hoje o que nós mais vemos é nessa incoerência em que nós mostramos para o externo, sorrimos, mas por dentro estamos maus. Cada vez mais, nós pintamos a nossa casa por fora e por dentro ela está desmoronada. Né? E essa incoerência é muito importante porque isso não transforma. Porque eu só posso transformar aquelas minhas experiências de eu sair do meu buraco. Entende? Porque se eu próprio renego meu próprio buraco, tudo que eu estou falando é na teoria. E na teoria não cola, porque não tem conexão para o meu cliente. Porque inconscientemente eu estou desvalorizando e até mesmo julgando as experiências do cliente. Entende? Mas enfim. Então, voltando ao nosso tema central sobre a insegurança. E a insegurança não do nosso cliente, ok? Porque talvez isso é o que nós mais sabemos fazer. É sempre ir fazer um curso ou sempre debater um tema focado no outro, né? E o meu convite aqui, nós percebemos o quanto que é preciso nós entendermos os nossos estados, ok? E como eu falei, isso vai fazer total diferença de como o resultado do seu cliente vai falar, né? Em relação à insegurança, biologicamente falando, ela tem um significado para a nossa biologia, todas as emoções, algo totalmente diferente do que a nossa cultura trata. Na nossa cultura, muito nesse lado hoje, que vem na nossa cultura matriz, né, de mais ou menos entre 5.000 a 7.000 anos antes de Cristo, que vem nos moldando até hoje, a nossa cultura patriarcal, ela sempre vem no sentido de, numa semântica intrínseca e até mesmo, né, na etimologia e na semântica das próprias palavras que falamos, né, que isso expressa, as palavras são energias que expressam o resultado corporal no qual estamos, de luta, de guerra, de competição, entende? Nós estamos nessa frequência. E nós podemos nos colocar como observador e perceber que será mesmo que o Homo sapiens sapiens lá atrás ele era assim? Ou isso é um construtivismo cultural que está nos moldando? E eu estou sendo influenciado pelo meio sem ter consciência sobre isso. Entende?
Eu me lembro um tempo atrás, brincando e conversando, né, esses aprendizados com minha filha, na época, hoje ela tem 8 anos, é, mas talvez aí um ano e pouco atrás, e eu conversando sobre isso com ela, sobre, né, a possibilidade da nossa cultura pré-patriarcal, antes do patriarcal, né, que seria a cultura matrística do Homo sapiens sapiens, que não existia competição, era totalmente colaborativa e cooperativa. Mas por quê? Porque naquela época o ser humano ele não se achava superior aos animais. Ele enxergava que um leão é igual a ele, qualquer animal é igual a ele. Então havia um respeito muito mútuo. E perante a natureza, sem a cooperação, nós não sobreviveríamos o Homo sapiens sapiens, entende? Por sermos mais fracos, vulneráveis, talvez os predadores. Então precisava de comunidade para me proteger, precisava de comunidade para caçar presas para a família inteira, precisava de comunidades para um cuidar do outro. Enfim, então a comunidade é nosso algo intrínseco. E aí eu conversando com minha filha nesse sentido que a competição é algo construtivista, né? Algo construído por culturas e que a cooperação é a nossa base, que antigamente não existia competição, né? No matrístico, a nossa cultura pré-patriarcal. E ela falou, pai, na hora ela me falou, pai, mas então não tem graça fazer brincadeira, porque o graça da brincadeira é competição. Percebe o quanto que nós estamos tão envolvidos numa cultura que a gente não consegue enxergar outra possibilidade, mas o quanto que isso geneticamente a gente vai perdendo as nossas essências por não vivenciar e cultivar isso. E isso é muito forte. Tudo isso eu estou contextualizando para que nós possamos compreender que muitos significados culturais que nós carregamos, nós podemos refletir e perceber, mas será mesmo que isso é da essência da biologia do ser humano? A nossa biologia funciona assim ou isso é um construtivismo cultural? Entende? É muito importante gerarmos essa reflexão. E nesse ponto específico é sobre as emoções. Nós trazemos uma compreensão muito grande biológica sobre as emoções, porque nós carregamos semanticamente, culturalmente, né, como eu falei, querendo tirar, eliminar, apagar, lutar, competir com tudo que nos faz mal. E da mesma forma, esse é o nosso significado cultural de cura. O que significa cura na cultura patriarcal, na cultura que nós vivemos hoje? Cura. Eu estou com câncer. O que é o curar o câncer? É eu tirar, fazer a cirurgia e arrancar. Entende? Tudo. Nas nossas emoções, eu vou lá para um terapeuta, eu estou com ansiedade, eu venho aqui porque, nossa, eu não aguento mais essa ansiedade, preciso tirar de mim. Eu estou com esse medo, não aguento mais essa fobia, preciso tirar de mim. Eu estou com essa raiva, eu odeio essa raiva, preciso tirar de mim porque está acabando comigo. Entende? E tudo isso está impregnado na nossa cultura. E será mesmo que na nossa biologia funciona assim? Será mesmo que é possível tirar algo que está dentro da minha biologia? Entende? E na cultura matrística, no nosso significado biológico, não há possibilidade de tirarmos nada da nossa história, nada que está contido em nós. Porque tudo o que passou na nossa vida e tudo que nós estamos passando são responsáveis são competências, no caso, né, responsáveis se tornam competências para eu ser quem eu sou. Entende? E se algo lá atrás fosse diferente, eu não seria a mesma pessoa. Então, no nosso significado matrístico, no nosso significado biológico de cura, não é tirar, eliminar, apagar aquilo que eu não sei lidar. Nosso significado de cura, matriz, né, da nossa matriz humana, da nossa matriz biológica, significa eu aprender a lidar com aquilo que eu não sei lidar. Eu aprender a desenvolver a habilidade para lidar com aquilo que eu não sei lidar. Entende? Isso faz total diferença, essa compreensão é totalmente disruptivo culturalmente também. Porque partindo desse ponto de vista, eu vou procurar uma terapia, eu quero tirar a ansiedade. E talvez nesse prisma, ou seja, eu posso olhar como habilidades. A habilidade que eu tenho até hoje no momento, talvez essa habilidade ela não é tão eficiente, tão eficaz para lidar com a ansiedade. A ansiedade acaba tendo controle sobre mim, percebe? E nesse outro ângulo, então, ok, eu vou na terapia e o terapeuta vai me ajudar a desenvolver habilidades para eu saber lidar melhor com a ansiedade. E nesse momento, eu acabo tendo o controle sobre a ansiedade, percebe?
Ah, exatamente isso aí, assim. E talvez a superação também, superar algo também, é muito importante refletirmos o quanto que essa linguagem, essa palavra semanticamente falando, né, etimologicamente falando, está ligado com o patriarcal. Será que nós precisamos superar algo ou precisamos aprender a lidar algo com aquele algo, entende? Talvez não embater, né? Não tem certo e errado, mas é importante refletirmos sobre isso. Então, nesse contexto, o que eu quero trazer sobre as emoções, mas será mesmo que, voltando ao nosso tema central, com a insegurança, né? Será mesmo que a insegurança de mim como terapeuta, eu preciso arrancar isso de mim? Será mesmo que eu me sentir inseguro é realmente uma falta de competência? Será mesmo que eu me sentir inseguro como terapeuta é falta de habilidades, ou assim, exatamente. Aí sim, tudo bem, é porque é muito importante, né? As pessoas falam algumas palavras e cada um tem o seu significado. E se para a superação tem a ser em transformar, ok. Mas se a superação tiver no sentido de embate, né, de superar aquela briga ou luta ou fuga, talvez não seja assim. Então, apenas é muito importante gerarmos uma reflexão sobre o significado das nossas palavras e também o significado das palavras das pessoas que estão à nossa volta, né? Porque nós não temos, talvez, a mesma criação que as outras pessoas. Então, para a pessoa que significa respeito, para você pode significar outro. Para uma pessoa que significa amor, para você pode significar outro. Então, é muito importante perguntarmos o que significa para você, né? E aí eu posso me enquadrar a esse perfil, né, sobre a etimologia das palavras, a semântica das palavras também, né? Então, no nosso tema central é como que podemos lidar com a insegurança? Eu me sinto inseguro, eu estou começando algo, né? Vamos falar que eu estou iniciando uma técnica nova, eu estou fazendo, vamos falar que eu sou terapeuta, e aí eu sou especialista numa técnica, sou especialista em PNL, por exemplo, aí eu vou começar constelações, ou seja, em PNL eu sou mestre já, ou seja, horas práticas eu já tenho essa habilidade, em constelação eu me sinto inseguro, ou talvez a primeira curso de terapia, eu nunca fui um terapeuta e agora estou fazendo o primeiro curso, então tudo isso rege inseguranças, né, no início da nossa profissão. Então a insegurança nesse contexto da profissão, possamos perceber também que na nossa cultura patriarcal nós excluímos o erro, nós não abominamos errar, né, nós nos cobramos uma perfeição, mas como que eu vou chegar na maestria em algo se eu não me permitir praticar? Né? Como que eu vou me tornar mestre em algo se eu não me permitir errar? Percebe? É através do erro que eu posso refletir sobre e aprender. E a cada passo dessa forma, que maravilha que eu errei, porque a partir de agora eu tomei consciência, aprendi com isso, vi o que eu preciso desenvolver e cada vez mais, a cada passo, eu vou estar mais evoluído e chegar na maestria. Exatamente, embate é resistência nesse sentido. Então, é muito importante nós acolhermos o erro, entende? Acolhermos também a frustração, porque a frustração está totalmente conectada com o erro e totalmente conectada com a falta de habilidades. Se eu estou frustrado, se eu me frustrei a algo, porque sinal que eu não tenho habilidades suficientes em relação ao que eu fiz. Ao mesmo tempo, também é muito importante equalizar isso com minhas expectativas, né? Às vezes, minhas expectativas estão além das minhas habilidades, então é preciso ajustar em relação a expectativas, né, aquém da minha habilidade, o que eu preciso desenvolver na realidade, enfim. Mas nesse ponto é muito importante em relação às nossas seguranças, que nós estamos desenvolvendo habilidades do início em técnicas novas, né, em percebermos e acolhermos o erro. Isso é muito importante. E a partir do momento que eu me acolho à possibilidade de errar, eu posso estar mais no momento presente. Porque a partir do momento que eu tenho medo do erro, o medo do erro me coloca no futuro, numa expectativa em relação ao futuro da possibilidade de eu não atingir meu objetivo. Isso me tira do presente, isso me tira do meu centro, isso me tira e me coloca em colapso. Entende? Eu sempre costumo
Utilizar muitas analogias nesse sentido, né, sobre desenvolver habilidades, porque esse princípio, né, não só em relação a ajustarmos nossas expectativas, acolhermos o erro, em treinarmos, né? Mas muitas vezes as pessoas colapsam isso. Vamos falar que você é um terapeuta que está iniciando agora, você é um terapeuta experiente que está começando com uma outra técnica, né? Muitas vezes nós nos cobramos e nos colapsamos, não nos permitimos errar, porque e ficamos colapsados também. Isso faz a gente paralisar muito em cima do muro, sabe, de não ter ações de escolha, porque nós ficamos com uma visão muito lá no futuro, esperando um resultado concreto. E o que eu tenho hoje está muito longe do que eu estou esperando, a minha expectativa. Isso é um espaço quântico muito grande, onde que o meu corpo sente a sensação do presente e se sente frustrado por uma expectativa da mente, e o corpo não conseguir atingir a expectativa da mente. Enfim, e a gente colapsa nisso. Eu vou dar um exemplo prático para você, sempre utilizar essa analogia, e talvez isso possa te ajudar. Nesse colapso, como é que faz para mim sair do colapso e conseguir sair da inércia? Porque o valor está, não é atingir o objetivo, o valor está em eu conseguir dar o primeiro passo, eu conseguir sair da inércia. Esse é um grande valor, né? Então vamos utilizar nesse que eu estava falando do nosso colapso, de querer enxergar o final da história. Imagine que isso é real, né? Eu sempre utilizo muitas experiências reais minhas. Eu não tenho pavor nenhum em lavar louça, né? Isso talvez até a nossa cultura do homem, né, tenha mais do que das mulheres. Mas muitas vezes, por que lavar louça para algumas pessoas é um terror? Porque imagine, chega na pia lá, aquele monte de louças lá, não é verdade? E por que aquilo é um terror? Porque quando ela chega na monte de louças na pia, o que ela tem, uma imagem mental que ela está formando ali sobre a pia limpa, até os brilhozinhos saindo da pia, tudo enxugado, tudo guardado, entende? Então a distância entre a pia suja e a imagem mental da minha expectativa daquela pia limpa, brilhante, isso me colapsa, isso me paralisa, porque está muito longe de eu chegar lá. Ou seja, eu não estou no presente, eu estou com minha mente numa expectativa futurística. Isso me tira do presente, isso me leva para um colapso. Isso é mais difícil sair da inércia. Ou se eu saio da inércia é por desprazer, e é mais difícil dar essa continuidade. Percebe? Como que eu faço, Lineu, para lavar louça? Isso em vários contextos. Aqui eu posso trazer esse exemplo. Nesse exemplo, isso eu aprendi muito quando eu comecei a estudar um pouco sobre autista, né? Tem a Temple Garden, que é uma americana, tem livro, tem um filme dela muito legal. E nessas reflexões que eu fui aprendendo bastante com esse perfil, onde que é totalmente focado em algo, entende? E dessa mesma forma, quando eu vou lavar louça, eu foco apenas num ponto só. Apenas num pequeno ponto. Ou seja, eu vou até a pia cheia de louça, eu não estou olhando tudo aquilo, não. Peraí, nesse momento eu vou lavar só os talheres. Então, meu foco está só nos talheres, eu esqueço tudo, certo? E por que só nos talheres, por exemplo? A partir do momento em que eu foco só nos talheres, o meu foco está em o que eu lavar. Por exemplo, se eu lavar os talheres, eu me permito apreciar o que eu já fiz, ou seja, eu lavei os talheres e não importa o tanto que ficou lá, mas eu lavei os talheres, ou seja, já ficou melhor do que estava antes. Facilitou para minha namorada, entende? Por exemplo. Então, quando eu foco nos talheres, eu tô ali, eu vou fazer um pouquinho mais, em que esse mais vai ficar melhor do que estava antes. E aí, quando eu foco nos talheres, ok, então eu posso focar mais ainda, um hiperfoco mais ainda. Nossa, agora eu vou lavar só os garfos. E vou lavar esse garfo só. E eu lavando esse garfo só já está melhor do que estava antes. Nossa, eu lavar o segundo garfo, ele está melhor do que estava antes. Enfim, lavei todos os talheres. Entende? Já ficou, nossa, está muito melhor. Eu facilitei para minha namorada, por exemplo. Agora eu vou para os copos. Nossa, e a cada copo, você entende? Isso nos facilita. E daqui a pouco, vou para os pratos. Ou seja, você vai ajustando o seu foco para o presente. Quanto mais perto você trouxer o foco para o seu umbigo, mais facilita você estar livre e leve para fazer aquilo. Entende? Porque é como se não tivesse amarrado. É uma escolha sua de fazer um pouquinho para ficar melhor do que estava antes.
Então, isso em todos os contextos é muito fácil nós percebermos. Aquilo que nós temos prazer em fazer significa que nós estamos com um foco bem curto. Nós ficamos muitas vezes até atemporal, né? E muitas vezes que nós estamos em colapso é porque, se nós olharmos, é porque a expectativa em relação do que nós temos aqui está muito longe, exatamente, é passo a passo, né? Então, isso é muito importante, e principalmente até mesmo na relação do estudo, né? Um dos grandes diferenciais da nossa formação, em que não só o passo a passo que nós temos, toda a metodologia, o apoio de professores, né, especialistas particulares, para aulas particulares, enfim. Mas existe uma fórmula, ok? Anota essa fórmula aí que talvez seja uma grande sacada para você. Conteúdo novo em quantidade é igual complexidade. Ou seja, paralisando. É igual, né? Louça, a quantidade de louça muito grande, isso é complexo e nos paralisa. Certo? Conteúdo novo em quantidade, complexidade. E a complexidade nós paralisamos porque não conseguimos digerir tudo aquilo, né? A ansiedade de aprender é muito maior do que a minha velocidade de aprendizado, entende? Isso me colapsa, isso torna complexo. Então, sempre quando eu sugiro para os meus alunos, por exemplo, tem 20 aulas, certo? Então, esqueça as 20 aulas, nós estamos na primeira aula, esqueça as outras 19, porque as outras 19 estão no futuro, o que nós temos é apenas o presente. E o que nós podemos fazer é apenas lidar com o que nós temos. As outras vão ser importantes, a aula 2 vai ser importante quando lá a aula 2 se tornar o presente. Mas no momento a importância está na aula 1. E com certeza eu não sei praticar 2, porque as minhas habilidades, meus comportamentos, minhas ações, meu sistema psicossomático só funcionam no presente. Minha musculatura, o meu corpo só funcionam no presente. Minhas emoções só funcionam no presente. Meu coração só funciona no presente. Então o que eu posso focar é apenas na primeira aula, na primeira prática, e eu treinar essa pequena prática. E depois eu vou para a segunda prática. Entende? E aí você vai construindo, você não se torna terapeuta depois de um ano da formação, quando você pega o certificado. O certificado é apenas um papel. Você se torna um terapeuta, são as suas habilidades durante toda a construção da sua jornada. Entende? É isso que você se torna um terapeuta. Né? Um exemplo dessas reflexões também que me ajudou muito, né, nessa época a chegar nessas estruturas sobre a andragogia, a forma de ensinar adultos, também eu sempre tive uma reflexão muito grande sobre a diferença técnica de eficiência, né, da seleção brasileira de futebol da seleção brasileira de vôlei. Né? Isso é sempre o meu ponto de vista, ok? Não necessariamente tem que ser o seu. Mas eu sempre fiquei abismado tentando entender o que está por trás disso. Mas como é possível, né? O país do futebol tem crianças saindo pelo ladrilho, tem crianças saindo de qualquer lugar que joga futebol. E nós, perante eficientemente em títulos, né, mundiais, vamos falar assim, o dinheiro, pela mídia, o nosso foco no futebol, teremos que ser anos-luz superiores, certo? E o vôlei, né? É difícil você formar um time de vôlei, porque é um esporte que tem menos divulgação, é um esporte que tem menos patrocínio, é um esporte que tem pouco incentivo às nossas crianças, porque o foco está muito no futebol. Mas se nós olharmos em termos de título mundiais, do feminino e do masculino, é anos-luz a eficiência do vôlei perante o futebol. Faz sentido? Né? Isso são o que a gente vê, são as evidências. E eu sempre fiquei tentando entender, né, mas o que está por trás disso? Por quê? O que o vôlei tem de diferente, né? Que o futebol ainda está um pouco atrás nisso. E em 2 oportunidades eu tive lá no estado de Rondônia, né, no meu estado, e aqui em São Paulo também, conversando com técnicos diferentes, né, o técnico de Rondônia e um técnico daqui do estado de São Paulo, sobre isso daí, e querendo entender o que eles acham sobre isso. E o que eles me trouxeram, os dois, não sabendo uma da existência do outro, os dois trouxeram a mesma evidência, que para mim faz sentido, né, esse padrão que eles trouxeram. Então significa que tem alta confiabilidade, os dois falando a mesma coisa, sem se conhecerem.
né? E que eles me falaram que isso veio uma cultura do Bernardinho, e o Bernardinho implantou essa cultura no vôlei, aonde que no treino de vôlei eles não treinam o jogo completo de vôlei. Eles treinam apenas pequenas partes. Por exemplo, hoje é dia só de saque. Vai saque, 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 saque. E você praticando 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, 500 vezes, quanto mais você praticar, mais expert você fica. É igual tocar violino, né? Quanto mais você tocar, mais expert você vai ficar. Ah, hoje é dia só de recepção. Recepção, recepção, recepção. Hoje é dia só de bloqueio. Então eles só treinam pequenas partes, massivamente pequenas partes. E chegam na hora do jogo, eles nem treinam o jogo completo. Chega na hora do jogo, o microsistema dele, a parte do saque, a parte do bloqueio, a parte da recepção, já estão, né, essas habilidades já estão super desenvolvidas. E sistemicamente falando, se todas as minhas áreas estão desenvolvidas, eu vou chegar no jogo e vou saber fazer bem. Entende? Isso faz muito sentido para o nosso aprendizado do humano. E talvez o futebol é um pouco diferente, tem mais a intenção da pelada, tem mais a intenção do jogo completo. E a gente acaba ficando perdido em pequenas partes por não termos a oportunidade de massivamente desenvolver as habilidades de pequenas partes. Entende? Isso faz muito sentido com todo esse sistema de aprendizado. Então, a minha sugestão em relação à insegurança, né? A questão se eu sou um profissional novo em alguma técnica, ou se eu estou entrando na área da terapia, por exemplo, né, que é o nosso foco aqui, tenha esse enquadramento, foque em pequenas partes, entende? E olhe a possibilidade de você perceber que o erro ele é bem-vindo, em que o erro é uma dádiva em percebermos o que eu posso melhorar. Porque se eu ficar só na minha zona de conforto, só na minha zona da maestria, eu não vou desenvolver nada. Faz sentido para você? Eu vou ficar na minha estaticidade. E sempre, quando trazemos essa consciência, a vida significa o quê? Movimento. Sempre trago isso em todas as lives. Né? Ou seja, o baixo faz parte para eu estar no alto, como o eletrocardiograma. A linearidade que a gente busca na utopia da segurança e da estabilidade no eletrocardiograma significa não vida. É um ser estático, um ser que não tem vida, ele é estático dessa forma. Tudo bem? Então, dessa mesma forma, estar em movimento faz parte. Isso nos coloca no patamar de ser vivo. E estar em movimento de altos e baixos significa que o baixo é o erro, o baixo é a frustração. E a partir dele, aprendendo com ele, eu vou erguer e quando eu estiver aqui em cima, é porque eu sou um ser humano melhor do que eu estava lá antes. Entende? Até mesmo do que o outro, do que a outra montanha. Faz sentido para você? Então esse é o primeiro ponto em relação a você, na sua insegurança em relação a tecnicamente algum ponto de não habilidade. Agora, isso que eu estou te passando são mensagens e analogias que, biologicamente falando, o seu corpo vai aprender muito com isso e, com certeza, você vai dormir e vai acordar não sendo a mesma pessoa. Em todo o sistema seu vai levar aprendizado sobre isso. Agora, em relação à insegurança, o papel como terapeuta, existe um outro quesito muito importante que podemos olhar para um outro ângulo também, nesse sentido. Com clientes difíceis. E o que significa clientes difíceis? Já abordamos também muito sobre esse assunto, né? Talvez são clientes que não querem mudar, talvez são clientes que estão resistentes a mudar, né? Tem aquele que não quer mudar e tem aquele que quer, mas não consegue mudar, né? Está numa resistência muito grande. São aqueles que estão na intolerância de enxergar algo novo, enfim, são aqueles que estão muito no racional. Tem vários contextos, porque querendo ou não, no nosso princípio biológico, no nosso princípio quântico, entre a física quântica, a mecânica quântica com a biologia, já muito mais do que provado cientificamente, em que nós funcionamos pela imaginação, pelo nosso mundo lúdico. Todos os nossos monstros que nos aterrorizam são nós que construímos através da nossa imaginação. Então, na forma... nós somos mestres de nos limitar, construindo os monstros imaginativos para nos suprimir, para nos comprimir
para nos deixar inábeis, por que não aprender isso e usar a nosso favor? Né? Enfim, então você se depara com um cliente difícil e muitas vezes isso por reflexões próprias minhas, deixa eu beber um golinho d'água aqui, das minhas experiências na terapia, sempre vinha vem aquele perfil do cliente, será que, né, eu não conhecia ele, ou talvez até já conheci ele em intervalo entre uma sessão e outra, porque o nosso protocolo é apenas 5 encontros. Em 5 encontros o cliente vai se transformar, não são sessões intermináveis, né? Mas tem um protocolo a seguir. E aí eu estou na sessão 1, na sessão 2, e eu vejo que o perfil do cliente, né, é um perfil muito duro, muito rígido, e às vezes eu estou com dificuldade de achar o lado dele. E eu já estou lá na minha casa antes da sessão, nossa, mas será que eu vou conseguir hoje, né, achar o lado do cliente? Será que o resultado vai acontecer? Então tem muita essa insegurança, sabe? E essa insegurança, ela acontece muito. E muitas vezes nos leva para um colapso, nos colocando perante as adversidades, né? Porque a terapia, ela é mágica pelas adversidades. Porque você tem a oportunidade de trocar experiência com um ser humano que nenhum ser humano é igual ao outro. E por isso que é muito importante percebermos que nós que temos que nos adaptar ao mundo do cliente. Porque se você aprende técnicas e bota lá na sua prateleira, essa técnica é para fobia, essa técnica é para cura de trauma, essa técnica é para depressão, essa técnica é para autoestima, por exemplo, né? Você tem lá na sua prateleira um monte de ferramentas. E aí você quer adaptar o cliente, essa técnica funciona. Você quer botar o cliente dentro da sua caixinha. Mas nenhum cliente é igual ao outro, né? Nenhum ser humano é igual ao outro. E por isso que muitas vezes uma técnica funciona para um ou não funciona para outro. Mas quando você compreende o que está por trás da biologia sobre o funcionamento daquele ser humano, você, em vez de acumular técnicas na sua prateleira, você vai construir a sua fábrica de ferramentas. E a partir desse momento, você que vai se adaptar ao caixinha do cliente, criando uma ferramenta, né, específica para esse cliente. Então é muito importante tomarmos essa consciência. Será que, né, nessa neurose que ficamos, será que essas ferramentas... será que essa ferramenta que vai servir o meu cliente lá, isso não, né? Antes de eu chegar nessa, será que essa ferramenta aqui que vai servir para o meu cliente? E eu fico muito apegado, né, nessa insegurança no futuro também, entende? Em saber que se o que eu tenho é o que o cliente precisa. E isso me tira do eixo. Então, nesse outro ponto, em relação a clientes difíceis, eu preciso trazer minha consciência para o momento presente e perceber que eu só posso ajudar o cliente com o que eu tenho. E se vai ser o suficiente, eu não sei. Mas eu posso estar tranquilo comigo mesmo que eu vou dar o meu melhor com o que eu tenho. Né? E outra analogia que eu trago também, e sempre utilizo e já ajudou muitas pessoas nas minhas formações. O maior do colapso que tem é nós queremos transparecer o que nós não sabemos, queremos transparecer o que nós não temos, né? Nós vivemos num mundo egóico, onde, por exemplo, tem 200 peças de quebra-cabeça sobre um conhecimento e aí eu sou chamado para dar uma palestra sobre esse assunto, né? E o mundo conhece 200 peças desse quebra-cabeça sobre esse assunto. Mas eu, tanto que eu estudei, eu só sei 10. De 200 peças, eu só conheço 10. E eu quero ir no palco e passar uma mensagem, ou construir uma imagem que eu sei as 200. Entende? E aí eu preciso me fechar, porque alguém pode soprar e destruir meu castelo de cartas. Agora, se eu subo no palco com a consciência, pessoal, na autenticidade, eu falo, só sei 10 peças. Fica bom para você nós colaborarmos e eu passar minha experiência sobre as 10 peças? Entende? A verdade dessa forma flui tanto para mim, tanto para com os outros. Né? Então isso é um enquadramento muito importante nós percebermos em que eu só posso colaborar com o meu cliente com o que eu tenho. E eu trazer o momento presente que se vai ser o suficiente, não sei. Se não for o suficiente, o que vai acontecer? Dá errado. E se deu errado, oportunidade de... Nossa, olha só, agora eu achei um ponto que eu tenho que melhorar. Olha, achei um ponto que eu tenho que estudar. Achei um ponto que eu preciso investigar. Me colocar como observador para investigar. Faz sentido para você?
E dessa forma, é muito importante nós percebermos que a insegurança ela pode ser uma aliada, né? Biologicamente falando, todas as emoções têm um significado positivo, né? Na PNL, talvez uma linguagem na intenção positiva, mas todas as emoções têm uma função biológica para nós, ok? Por exemplo, o medo. O medo, ele... sem o medo, talvez eu atravessaria a rua e o carro ia me atropelar, por exemplo, entende? Então o medo faz parte da minha biologia de proteção, preservação da espécie. E num ângulo parecido, a insegurança está muito conectado com o medo. E se olhar para esse ângulo, a insegurança sempre me traz o estado de alerta. E o estado de alerta talvez possa me trazer de um papel do piloto automático. Porque no piloto automático é o quê? Eu ligo a máquina no piloto automático. Ela vai ficar 10 anos se você só vai trocar o óleo e vai trocar as peças, vão desgastando. Ela vai ficar 10 anos fazendo a mesma coisa. Não vai fazer nada mais, nada menos. Vai fazer a mesma coisa. E nós vivemos num mundo cada vez mais culturalmente querendo, incentivando, né, a estabilidade, né, e a previsibilidade. E nós não funcionamos assim. E nós entramos em colapso porque eu não estou conseguindo prever o que está imprevisível, eu não estou conseguindo controlar o que está incontrolável, e eu entro em colapso. Só que isso faz parte. Nós não temos controle sobre o que está além do farol do meu carro. Na escuridão, na meia-noite, o que eu tenho é somente onde o meu farol pega. O que está na escuridão lá, não sei. Só vou saber quando o meu farol pegar lá. Isso fica muito mais fácil nós soltarmos a vida, entende? E apegarmos somente com o que nós temos no momento. Isso faz total diferença para nós. Não só em relação às minhas habilidades como terapeuta. Mas nesse momento, a insegurança ela pode ser um grande aliado para me deixar no estado de alerta e perceber que eu sou falho. E perceber que eu sou falível. E me trazer a consciência que eu sou humano também. Entende? E talvez a insegurança ela me conecte com a minha humanidade. A insegurança me tira do papel egóico que eu sou o Superman, que eu sou o dono da verdade, que eu sei de tudo e você não sabe de nada. Isso causa uma desvalorização para com o seu cliente. Então, nesse momento, isso que mudou muito a minha vida é realmente acolher com compaixão e com empatia a insegurança. Porque isso me traz um sinal de alerta em que é um cliente novo, é um ser humano diferente, é um momento diferente, é um contexto diferente. Se eu atendi ele, por exemplo, é um encontro por semana, se hoje estou no segundo encontro, não é o mesmo humano que estava na semana passada. Isso me traz presença. Isso me traz compaixão e paixão de eu estar realmente conectado com o outro. Porque qual que é a nossa missão na Terra? É servidão. E muitas vezes eu não estou servindo o outro, eu estou ali mais comigo do que eu acho que ele precisa, do que realmente perceber qual é a real necessidade do cliente, para ver como eu posso servi-lo. Entende? Então a insegurança nos desconecta do ego e perceber que nós também somos falíveis. Nós também podemos ficar vulneráveis. E dessa forma, isso nos conecta com o cliente. Porque a conexão não é só através das palavras. A conexão, ela é energética. Muitas vezes, antes de você chegar para com o cliente, a energia de vocês já conversaram. Então, é muito importante esses dois ângulos sobre... Nosso horário vai dar, daqui a pouco a live vai acabar. Então, para nós encerrarmos hoje, em relação à insegurança, no contexto terapêutico, né, nós vemos muito no mundo de que como que eu vou controlar o meu cliente. Isso nos traz em dois papéis de insegurança, como eu falei. O primeiro ponto é você perceber e acolher o erro e olhar para pequenos passos somente para permitir você se colocar em prática aquilo. E aí sim, a maestria será um resultado de pequenas práticas que vêm dos erros, né? Como eu trouxe muitas analogias, e se você está chegando agora, você talvez possa voltar na live. E o segundo ponto é nós percebermos que a insegurança pode ser uma aliada.
de nos tirar do ego, que sabemos de tudo. A insegurança, ela nos traz uma mensagem: peraí, você é humano também, você não é a máquina. Peraí, você tem que aprender também com aquele humano. Sai da posição que você acha que é só você que vai ensinar e se coloca na posição o que você vai aprender com aquela pessoa para levar na sua vida, para você sair daquela sessão sendo um ser humano melhor do que você entrou. Percebe? Falta apenas 20 segundos que a live vai encerrar. No link da meu bio do meu Instagram tem o link para você entrar no grupo Telegram, que a gente fala muito sobre a biologia do comportamento. No YouTube também vai ficar gravado essa live, tá bom? Na Insight Desenvolvimento Humano. Um grande abraço, muita gratidão para vocês. Tchau, tchau.